Olá, está no ar mais um Artigo 5º. Hoje vamos falar de biologia humana, mas também vamos falar de cidadania, solidariedade, respeito e amor. Você sabe o que é cromossomo? Em rápidas palavras, é uma sequência de DNA encontrada no núcleo de uma célula, que contém vários genes. Geralmente, são 46 cromossomos. Mas há quem nasça com 47 cromossomos, só um a mais. São chamados de Down, isso mesmo. A diferença entre uma pessoa com síndrome de Down e outra que não a tem é apenas um cromossomo. E este é o assunto do nosso programa. O sorriso no rosto mostra a disposição para o estudo e trabalho, que são grandes conquistas de Lúcio, que tem síndrome de Down. O jovem de 21 anos conta que superou o preconceito, está concluindo o ensino médio, trabalha como auxiliar administrativo e ainda se dedica às artes. Eu sou artista plástico também, eu faço pintura abstrata, eu faço tudo da minha área. E aqui eu gosto de dançar, o polo que tem, funk, todo tipo de dança. Eu sou feliz, eu adoro assim. Mas a luta para superar o preconceito é árdua, segundo esta mãe. Cristina ressalta que foram muitos problemas até conseguir uma escola que se adequasse às necessidades do filho de 15 anos. Tem preconceito e a luta é muito grande, né? Na escola em que Vitor está, a gente tem conseguido que a escola pare e espere o tempo dele, né, para que ele alcance o que precisa alcançar. Esta advogada explica que nos últimos anos, os direitos e deveres das pessoas com síndrome de Down tiveram muitos avanços. Antes, não havia legislação específica, mas em 2015 foi sancionado o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que deixou claro regras para a inclusão em escolas, mercado de trabalho, atendimento médico e benefícios como aposentadoria. Antes, muitas vezes, os pais tinham que pagar em dobro para que as crianças estudassem, porque pagavam a escola e o acompanhante para estar em sala de aula. E nem sempre esse acompanhante era recepcionado, era bem visto pelas escolas. Hoje em dia é um direito da pessoa ter esse acompanhante especializado em sala de aula, ter um acompanhamento mais próximo do professor. Quanto aos planos de saúde, também houve uma mudança, né, de uma forma geral, na questão dos planos de saúde. Em relação à interdição, também houve mudanças. Várias questões que foram trazidas agora pelo Estatuto e que trazem uma segurança maior para a pessoa com síndrome de Down, para a pessoa com deficiência como um todo. Antes de continuarmos, é preciso esclarecer que síndrome de Down não é doença, é uma condição que não pode ser evitada. E nós vamos saber agora em que parte do artigo 5º esse assunto se encaixa. Está na nossa Constituição. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. E o artigo 5º de hoje recebe aqui no estúdio a chefe do Centro de Referência Interdisciplinar em Síndrome de Down do Hospital Regional da Asa Norte, em Brasília, Nádia Quadros, que também é presidente da ONG Apsidown. E nós recebemos também a vice-presidente da Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down, Ana Cláudia Mendes de Figueiredo, que também é analista judiciária. E a filha da Ana Cláudia também está aqui, é a fotógrafa profissional Jéssica Mendes, que tem Down. Olá, Jéssica, tudo bem? Tudo bem. Me conta um pouquinho aqui para a gente começar o programa, como é que é o seu dia a dia lá na fotografia? Eu organizo pastas, eu organizo o meu banco de imagens, eu faço cobertura de eventos também e ajudo a minha coordenadora geral também. E além disso, eu também estou fazendo um curso que chama Técnico Secretariado. E isso me ajuda muito para minha área profissional, que me faz crescer, sabe? Você não para, né? Nunca. Que bom. Daqui a pouco a gente vai conversar mais um pouquinho, claro, tá? Tá bom. Doutora Nádia, vamos começar aqui explicando um pouquinho então. Existem diferentes níveis de comprometimento para uma pessoa que tem Down? Como é que é isso? Não existe diferença genética em relação ao nível de comprometimento, mas a gente sabe que a síndrome de Down, ela pode vir com comprometimentos associados. E se vier com comprometimentos que afete as 5 entradas sensoriais, essa pessoa pode ter um comprometimento maior que outra. Tipo, a síndrome de Down pode ter em torno de 13 características clínicas. Cardiopatia, deficiência visual, auditiva.
E, por exemplo, se uma pessoa com síndrome de Down nasce com a diminuição da capacidade visual, com certeza a deficiência intelectual terá um impacto maior, porque uma das melhores entradas sensoriais de aprendizado para a pessoa com síndrome de Down é a visão. Agora, Ana Cláudia, o estímulo faz toda a diferença também, né? Sem dúvida. O estímulo é imprescindível para o crescimento dessa criança como um todo. É o estímulo que vai permitir que essas entradas sensoriais sobre as quais a Nádia falou possam ser aguçadas. Então, eu acredito que o estímulo, a estimulação precoce é um caminho pelo qual devem passar todas as crianças com síndrome de Down o mais cedo possível, para que possa ser potencializada a possibilidade dessas crianças estarem cada dia mais inseridas no convívio social. E a gente viu aqui a Jéssica contando que ela trabalha, faz curso, isso foi graças aos estímulos na família? Acho que começa pelo acolhimento familiar, né? Os pais acreditarem nessa criança, acreditarem nas possibilidades, no potencial que esse filho tem e apostarem, né? Investirem na estimulação precoce, investirem na inclusão dessa criança em todos os espaços da sociedade. Agora, doutora Nádia, estimativas apontam que 1 a cada 600 ou 800 habitantes aqui no Brasil nasce com Down. Isso é um número muito alto? Dentro das deficiências, né, das síndromes genéticas, a síndrome de Down é a síndrome mais prevalente. Ou seja, 1 a cada 600, 800 crianças nascidas vivas nascem com síndrome de Down. Bom, e nossa equipe gravou perguntas para os nossos convidados responderem. Nós vamos mostrar aqui a primeira delas. A síndrome de Down é mais comum em pessoas do sexo feminino ou masculino? Doutora Nádia, existe esse estudo? Não, a síndrome de Down pode estar ligada, na verdade, é uma não disjunção cromossômica, então a definição do sexo ela vem antes disso, então é tanto frequente no sexo masculino quanto feminino, não existe uma preponderância. Agora, doutora Ana Cláudia, em 2008 o Brasil aprovou e começou a fazer parte do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Quais são as mudanças que houveram de lá para cá? O que a gente destaca aí de positivo? Bom, a Convenção da ONU foi a primeira e única até agora convenção aprovada pelo Brasil com status, com equivalência de emenda constitucional, porque é aprovada nos termos do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal. Ela introduziu conceitos importantíssimos antes não ainda introduzidos no ordenamento, tais como a plena e efetiva participação das pessoas com deficiência, a autonomia, inclusive a liberdade de fazer as próprias escolhas. Trouxe também o reconhecimento da capacidade plena das pessoas com deficiência, o que é muito ainda controvertido, tanto no Brasil quanto em outros países, e trouxe principalmente uma das inovações maiores, que é a questão do conceito. Hoje, esse conceito está centrado na pessoa, de forma que a gente não convém mais utilizar os termos portador de deficiência, pessoa excepcional, pessoa especial. Nós dizemos hoje pessoa com deficiência, porque o conceito está centrado nela. Bom, nós temos mais uma pergunta aqui, pode rodar para a gente ver. As regras para o trabalhador síndrome de Down são diferenciadas? Doutora Ana Cláudia. A Convenção da ONU, né, aprovada em 2008, e a Lei Brasileira de Inclusão, aprovada já mais tarde, em 2015, ratificaram o artigo 5º, a igualdade, e esses princípios da igualdade e da não discriminação foram ratificados e corroborados nesses dois diplomas. E a Lei Brasileira de Inclusão veio materializar esses princípios no direito às condições justas e mais favoráveis à pessoa com deficiência, né? Visando sempre a igualdade de oportunidades. Então, em alguns momentos, para se garantir essa igualdade de oportunidades, igualdade material, o Estado promove ações afirmativas. Então, essas pessoas se beneficiarão de, por exemplo, reserva de vagas, o contrato de aprendizagem sem o limite de idade, por exemplo, tudo a fim de viabilizar o exercício desse direito fundamental e importantíssimo e relevantíssimo para a realização da pessoa, inclusive se não houver, por exemplo, uma emancipação financeira. Doutora Nádia, e o trabalho é fundamental também para ajudar no desenvolvimento das pessoas com síndrome de Down, não é? Claro, o trabalho é a forma de expressão, né, na vida prática da pessoa. Inclusive, lá no nosso centro,
A gente tem estudos mostrando, e estatística mesmo dos pacientes que atendemos, que aqueles que não trabalham, não estudam e não são incluídos, né, eles têm uma regressão afetiva, né, uma regressão emocional e, sobretudo, entram em depressão, tem um declínio cognitivo. Então, nós vamos chamar a Jéssica mais uma vez aqui para saber com ela. Jéssica, você sente orgulho de ser fotógrafa? Isso te ajuda muito? Sim. Hoje eu sou muito feliz também pela minha profissão. E também, assim, o meu orgulho maior mesmo é a minha profissão e ser reconhecida tanto pelos meus direitos, tanto nas minhas escolhas. É um orgulho a minha profissão hoje, porque eu nunca me senti tão feliz, tão completa por causa de ser fotógrafa e, ao mesmo tempo, ser reconhecida pela lei, né? Como a minha mãe falou sobre a Convenção da ONU, é uma oportunidade tanto na minha vida profissional, que me ajuda a ser reconhecida pela minha autonomia e pelos meus direitos. E hoje eu sou feliz, hoje a minha vida inteira, porque eu sou fotógrafa e, ao mesmo tempo, eu trabalho na Secretaria Nacional da Pessoa com Deficiência. E é isso. Bom, nós vamos ver um pouquinho das suas fotos no final do segundo bloco. Antes a gente vai um rápido intervalo. Daqui a pouco o Artigo 5º está de volta. Aguarde aí. Os principais fatos do dia, entrevistas e a cobertura jornalística do Judiciário. Jornal da Justiça em 2 edições, de segunda a sexta, 13h e 6h30 da noite, com reprise 11 da noite. Assistir é essencial. Olha, justiça seria realmente dar a cada um aquilo que lhe é devido. Nós temos leis que são boas para serem aplicadas, mas elas, quando são aplicadas, não têm atingido o objetivo necessário para realmente inibir a continuidade da prática do racismo. Então, nós precisamos de um maior rigor na aplicação da lei, precisamos de indenizações que representem melhor a reparação devida. O Poder Judiciário pode contribuir para que nós caminhemos com maior celeridade na construção dessa cultura de paz e nessa construção da igualdade de oportunidade para todos. Meu nome é Valdo Viana, sou um cantor e compositor da MPB. Quando eu penso em cidadania e justiça, o que me vem em mente é a canção Seu Zé, do Carlinhos Brau, porque ela remete à aplicação desses conceitos dentro dos diversos Brasis. O Brasil não é só verde, anil, amarelo. O Brasil também é cor-de-rosa e carvão. Patrimônio de Antônio, anônimo nômade, homem que rompeu Adão com facão. Seu Zé tá pensando em boi, bananeira sangrou. Estamos de volta com o Artigo 5º. Hoje falamos sobre a Síndrome de Down.
Estão aqui no programa a vice-presidente da Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down, Ana Cláudia Mendes de Figueiredo, e também a chefe do Centro de Referência Interdisciplinar em Síndrome de Down do Hospital Regional da Asa Norte, em Brasília, Nádia Quadros. E nós contamos ainda com a presença da Jéssica Mendes, fotógrafa profissional. Jéssica, me conta aí, a gente terminou o primeiro bloco falando do seu orgulho de ser fotógrafa. Mas como é que começou essa paixão pela fotografia? Foi ainda na escola? Antes de escolher fotografia, estava muito confusa. E a minha psicóloga, ela tinha me orientado, fazer a orientação vocacional. Eu fiz e eu acabei escolhendo fotografia. Aí eu me engajei na fotografia e apaixonei por fotografia. Fiz e decidi fazer a faculdade de fotografia e hoje sou fotógrafa profissional. E faz belas fotos que nós vamos mostrar ainda nesse programa. Claro. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Tudo bem. Ana Cláudia, vamos falar aqui agora um pouquinho então desse estímulo às artes. Ele é fundamental para o desenvolvimento? Na verdade, eu acho que o estímulo às artes é fundamental para o ser humano, né? Acho que para libertar a criatividade, né? Para trazer sensibilidade. Então, eu acho que os pais devem fazer com os seus filhos com síndrome de Down aquilo que fariam com outros filhos. Né? Então, o estímulo às artes, à cultura, ao lazer, aos esportes. Então, tudo isso são janelas que se abrem para potencializar, para permitir a aprendizagem, né, para internalizar conceitos e para, acima de tudo, permitir que essa criança esteja inserida na sociedade, onde ela convive com a diferença, onde ela tem possibilidade de crescer. Doutora Ana Cláudia, o aprendizado de uma criança com síndrome de Down é diferente de outras crianças? Elas aprendem de uma forma mais lenta, mas são capazes de aprender, principalmente pela forma concreta. Então, a gente tem que promover a acessibilidade. Se a gente promove a acessibilidade, eles aprendem num tempo diferente, mas são capazes, sim, plenamente de aprender. Nós temos uma pergunta sobre as escolas no Brasil. A dúvida é da Vitória. Pode rodar aqui. Oi, meu nome é Vitória Mesquita, tenho 18 anos, moro em Brasília, sou estudante. Mas a pergunta, todas as escolas são obrigadas a ter inclusão? Doutora Ana Cláudia, como é que a legislação tem tratado essa questão da inclusão? Bom, a legislação brasileira, desde bem antes, desde a Declaração de Salamanca, já afirmava o direito à inclusão. Ele vem afirmado também na Constituição Federal, quando garante o dever do Estado e o direito de todos à educação como um direito social fundamental. Né? A LBI trouxe ainda esse direito e ele foi contestado recentemente no Supremo Tribunal Federal, numa ação direta de inconstitucionalidade promovida pela Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino, e foi indeferido o pedido liminar e posteriormente confirmado o indeferimento para afirmar a constitucionalidade desse preceito que veda a cobrança de taxa extra em razão da deficiência. Então, nenhuma escola do Brasil pode cobrar, não pode negar matrícula, não pode inviabilizar o acesso, frustrar a matrícula de uma pessoa com deficiência. Esse é um direito, né, pacífico e que deve ser reivindicado por todas as pessoas com deficiência. E de que forma, doutora Nádia, que essa inclusão ajuda no desenvolvimento e na aprendizagem, tanto de crianças com Down, quanto de crianças que não têm síndrome de Down? Então, eu digo que é um ganho de mão dupla, né? A pessoa com síndrome de Down, ela aprende por imitação. Então, se ela convive com pessoas comuns, ela vai se estimular e tentar mirar naquele desenvolvimento. E a pessoa que não tem deficiência, ela aprende a trabalhar a tolerância, ela aprende a aprender com as pessoas com síndrome de Down. Minha filha estuda numa escola que uma das características dela, porque não existe as características da síndrome de Down. Antes a gente tem que olhar para a pessoa, depois para a síndrome, né? Nem todas as pessoas com síndrome de Down são iguais, né? O mundo... Ninguém é igual, né? Ninguém é igual, é regido pelas diferenças. Então, assim, a professora outro dia disse que ela é extremamente organizada e tem uma capacidade de liderança. Então, os colegas aprendem dessa forma com ela. Então, assim,
Algumas crianças também se beneficiam com a adaptação curricular que é promovida para ela. Então, ela usa o alfabeto móvel e tem crianças, por exemplo, na sala dela que não aprenderam, ela leu o ano passado, aos 6 anos. Então, alguns pais, na reunião de pais e mestres, falaram assim, da oportunidade que os filhos têm de ter BIA na sala de aula. Porque eles aprendem, a professora aprendeu a usar uma forma diferente, tem um mediador. O mediador não é uma muleta, ele é uma pessoa que promove a facilitação do aprendizado e as outras crianças se beneficiam dessa oportunidade. Todo mundo ganha, né? Todo mundo ganha. Isso foi identificado numa pesquisa que foi feita pela uma consultoria, McKinsey, encomendada por uma instituição brasileira, em que foi identificado o valor que as pessoas com síndrome de Down podem trazer para o meio corporativo, o quanto podem imprimir valores tanto aos colegas quanto às suas chefias. Então, realmente é um ganho para toda a sociedade. Bom, nós vamos assistir agora a última pergunta gravada nas ruas do Distrito Federal sobre as pessoas com síndrome de Down. Vamos ouvir aqui. Gostaria de saber se existem cotas para quem tem síndrome de Down. Doutora Ana Cláudia, existem essas cotas? Isso. A lei brasileira, justamente para promover a igualdade de oportunidades, garante a reserva de vagas nos concursos públicos, a lei de cotas no regime geral da Previdência, né, que é a 8.213, e tem também outros meios de acesso para as pessoas com deficiência. Um deles é o contrato de aprendizagem, inclusive sem limitação de idade, que acontece para as demais pessoas. Então, uma outra forma, uma outra ação afirmativa é o trabalho com apoio que foi introduzido agora pela LBI, mas falta ainda ser regulamentado. E quais são os obstáculos? Bom, o primeiro maior obstáculo seria a própria família, porque muito recentemente foi alterada essa mesma lei do regime geral de previdência, que, de uma certa forma, as pessoas entendiam que não havia compatibilidade entre o trabalho e o recebimento de pensão. Então, os pais inviabilizavam que seus filhos ingressassem no mercado de trabalho com o receio de que, em caso de falecimento, não pudessem receber a pensão, né, por morte. Isso foi alterado e uma lei recente introduziu um artigo específico permitindo o exercício do trabalho, inclusive mediante o empreendedorismo, pelas pessoas com deficiência, sem que isso prejudique a concessão ou a manutenção do benefício previdenciário. Né? Isso é importante para que os pais saibam. Também uma outra questão, a questão dos empregadores, que muitas vezes, apesar de existir a reserva de vagas, a lei de cotas, preferem preencher essas vagas com outras deficiências que não a intelectual. Então, acaba havendo uma discriminação em relação a outras deficiências. Como a gente falou, doutora Nádia, no caso da escola, no trabalho também, a inclusão é boa para todo mundo, né? A pessoa com síndrome de Down, ela precisa conviver com pessoas diferentes, elas precisam ser desafiadas, como todos nós somos, elas precisam ter estímulo e oportunidade. E aí ela vai caminhar e poder, como Jéssica, né, escolher se posicionar no mundo e escolher o que ela pode fazer. Não existe também, quando a gente tem um filho, recebe um filho com síndrome de Down, e um filho típico, né, a gente costuma projetar o futuro deles. E quando a gente vê um filho com síndrome de Down, que tem um ritmo diferente, a gente acha que ele está condenado a uma limitação, a um subemprego. E a gente começa a repensar a vida e ver que todo emprego é digno, né? Desde que a pessoa consiga se expressar, trabalhar, ser útil, qualquer emprego é válido. E aí a gente começa também, quando a gente vê uma pessoa como Jéssica, que tem toda uma sensibilidade para a fotografia e faz um trabalho com tanto profissionalismo, a gente começa a ver que ela vai desbravar um mundo novo para as crianças que hoje vêm aí, que estão tendo o estímulo e a oportunidade que muitos, na época de Jéssica, que não tiveram pais que empoderaram, que deram oportunidade, não conseguiram chegar. É um exemplo para todo mundo, né? Nós estamos chegando ao final do programa aqui. Eu gostaria de agradecer vocês, chamar a Jéssica mais uma vez. Jéssica, muito obrigada por participar. Você quer deixar algum recado para alguém que está vendo? Mostrar que você é fotógrafa e que qualquer um pode exercer o que quiser? Sim, eu só queria dizer que pais, acreditem no seu filho ou filha e também desafiar os seus filhos para aprender mais.
mais sobre a sua autonomia e alcançar os seus sonhos. E principalmente os seus direitos, que eles conseguem avançar, realizar sonhos. E principalmente nessa caminhada, aprender a ter a perseverança, a dedicação e principalmente a superação. E nisso, Jéssica, por causa de tudo isso, eu alcancei os meus sonhos e o que eu sou. E eu quero passar isso para esses pais que precisam de passar isso para os seus filhos, alcançar os seus sonhos e agarrar os seus direitos e também crescer em todas as áreas da vida deles e também, e principalmente, alcançar os seus direitos. E é isso que eu queria colocar. E com certeza você é um grande exemplo para a gente. Muito obrigada, viu? De nada. Nós vamos encerrar o programa de hoje mostrando um pouquinho do trabalho da Jéssica. Mas antes, eu agradeço às nossas convidadas, doutora Ana Cláudia, doutora Nádia, muito obrigada pela participação aqui. E obrigada também a você que está nos assistindo. Quer rever este programa? Acesse tvjustiça.jus.br. O nosso e-mail é artigo5@stf.jus.br. Aqui tem sempre cidadania. E agora nós vamos conferir o belo trabalho da Jéssica. Tchau!